Muito bem-vindos ao nosso Ground Round do Hospital Ernesto Dornelles. Essa é uma atividade acadêmica em que nós discutimos temas médicos de grande interesse em nossa comunidade de saúde. O tema de hoje é talvez dos mais importantes no mundo e no nosso país, que é o diabetes mellitus. Dizem as estatísticas mais recentes que talvez 1 em cada 10 indivíduos hoje seja portador de diabetes e a metade dos diabéticos nem saiba que tenha a doença. Então, esse é um tema muito importante e que merece ser um dos tópicos de nossa discussão. O convidado não podia ser de melhor qualidade, é o professor Fernando Gershman, que é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi regente da disciplina de Clínica Médica no Hospital de Clínicas, é membro do Serviço de Endocrinologia e Metabologia do Hospital de Clínicas, com pós-graduação na Universidade de Washington. Então, um colega que nos honra muito com a sua presença e também é um dos participantes do programa de Jovens Talentos da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. Então, eu tenho, assim, muita alegria e orgulho em ter o professor Fernando Gershman discutindo esse tema hoje conosco. Vamos ver se o doutor Fernando entra com o seu computador para essa reunião virtual. Nós continuamos em meio à pandemia do coronavírus, então nós temos que fazer uso dessas tecnologias, digamos, virtuais, para poder dar continuidade a esse tão importante evento. Eu acho que está havendo um pequeno probleminha técnico, mas os senhores e senhoras devem estar acostumados com esse tipo de dificuldade. Aí está Olá, Fernando. Eu já vejo o professor Fernando Gershman na tela. Ele está com mute, não? Ou ele já... Me escuta, Fernando? Já estou te ouvindo. Muito bem-vindo, Fernando. Eu acabei de fazer uma introdução sobre a tua pessoa, com muita honra, e também sobre esse assunto que é tão relevante. Antes de tu começar a tua apresentação, Fernando, é verdade que 1 de cada 10, mais ou menos, indivíduos no mundo hoje tem diabetes? Nos países ocidentalizados, especificamente, 1 em cada 10. A prevalência é ao redor de 6 a 7% no mundo inteiro, porque tem regiões que tem falta de comida, então diminui um pouco a incidência da doença, né? Mas a incidência de pré-diabetes no mundo chega a ser a 30 a 40%, especialmente em países com idade mais avançada também. Perfeito. Fernando, a maneira como nós vamos nos conduzir hoje, nesse Grand Round do Hospital Ernesto Dornelles, eu vou te dar a palavra por uns 25 a 30 minutos para tu discutir, da maneira como tu achares melhor, o que um jovem ou uma pessoa que não faça, digamos, a especialidade deveria saber sobre esse assunto, e depois fazemos um pequeno bate-bola na parte final. Então, a palavra está contigo, Fernando. Muito obrigado. Obrigado. Queria te agradecer, Gilberto, especialmente pela honra da apresentação do Grande Round. E Gilberto foi um grande exemplo para mim, e é um grande exemplo para mim como médico e como professor. Eu tive a oportunidade de ficar 1 mês na equipe dele na medicina interna, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Foi um mês espetacular. Eu estava começando meu R2 em medicina interna quando isso aconteceu, e foi um grande exemplo para introduzir o meu R2 na minha vida. E também é uma grande honra porque eu nasci no Hospital Ernesto Dornelles, então sempre quando tem convite do hospital, isso aí. Então, eu gostaria de chamar a atenção, se o doutor Ricardo Guterres, diretor do hospital, está ouvindo, certamente ele vai gostar de saber que o nosso palestrante nasceu no Ernesto Dornelles, como tantos outros, né, Fernando? É verdade. Na minha geração, muita gente, né, acabou nascendo no Ernesto Dornelles. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, está perfeito. Tela cheia, perfeito. Tá. Perfeito. Então, assim, eu reuni ao redor de 42, 44 slides. O que tem hoje em dia
diferentes aspectos da abordagem do diabetes. Vocês vão ver que eu não vou entrar em detalhes aprofundados em nenhum deles, mas eu acho que a gente vai conseguir ter uma ideia geral das diferentes facetas do manejo atual, das tendências de manejo atual do diabetes mellitus. Eu vou focar no benefício do manejo da hiperglicemia, na abordagem centrada na epidemiologia. A epidemiologia hoje em dia está muito em voga com a questão do Covid, mudanças de estilo de vida e novas tecnologias. A gente começa a apresentação com um ensaio clínico randomizado que revolucionou, na verdade, o manejo do diabetes e que foi publicado em 1998. Esse ensaio clínico começou 15 anos antes. Vocês vão perceber que o desenho dele para hoje em dia seria praticamente inaceitável, mais ou menos no mesmo nível que boa parte dos desenhos que nós temos observado nas revistas científicas, ou até, eu diria, mais avançado do que nas atuais apresentações e publicações sobre o Covid. Aqui a gente está vendo, então, 3 grupos. Vocês estão vendo meu cursor? Sim, perfeito. Tá. Então, existem 3 grupos aqui na primeira coluna do gráfico, da tabela, mostrando então o que era a população de estudo. Eram 5.102 pacientes com diagnóstico recente de diabetes que foram avaliados nos postos de saúde do Reino Unido. E desses pacientes, existia um critério de que eles faziam um período de run-in, de dieta, para tratar diabetes, e aqueles que não conseguiam atingir, vejam bem, um valor de 270 de glicose, caíam fora do estudo. Aqueles que conseguiam manter um valor de glicose de 270, eles eram, então, randomizados. Tá? E desses aí, 4.209 foram randomizados ao manejo, então, com sulfonilureas, que é a glimiclamida e a clopropamida na época, e insulina, no caso a NPH, uma dieta convencional para diabetes e um manejo também de controle com metformina. O objetivo do estudo, na verdade, era comparar esse braço aqui de sulfonilureas e insulina e esse braço de metformina versus o que é chamado de tratamento padrão, que era com dieta. Vejam bem que hoje em dia isso não seria publicado em nenhuma revista de muito impacto, mas naquela época revolucionou o manejo do diabetes. A gente pode perceber também que não existe um grupo placebo nesse estudo. Esse é um estudo aberto em que foi comparado o manejo farmacológico com o manejo de dieta. E o que se avaliou, então, ao longo de 10 anos desse estudo? Houve uma redução, então, se fazendo um manejo mais intensivo do diabetes, de 12% em desfechos relacionados a doenças micro e macrovasculares, no caso, nefropatia, retinopatia, neuropatia, doença macrovascular como cardiopatia isquêmica, AVC e doença lateral periférica, uma redução de doença microvascular, são esses componentes que eu tinha mencionado para vocês, mas não houve uma redução significativa de infarto agudo no miocárdio nem de mortalidade total. Depois de 10 anos, foi feita uma reavaliação desses pacientes, mas já havia sido acabado o ensaio clínico, e todos esses desfechos ficaram, se mostraram benéficos com manejo intensivo do diabetes em termos de controle glicêmico. O que foi a diferença de controle glicêmico do controle intensivo com medicações versus a dieta? Foi 1 ponto na hemoglobina glicada, na verdade 0,9. Os pacientes que fizeram dieta atingiram 7,9 de hemoglobina glicada e os pacientes que usaram medicações atingiram 7 pontos na hemoglobina glicada. Então, desde aquela época, nós tivemos como estabelecido uma meta de controle do diabetes com uma hemoglobina glicada de 7. Vejam bem que a gente não usa glicose em jejum como meta para manejo do diabetes. Eu praticamente não uso mais a dosagem de glicose no meu acompanhamento dos pacientes no consultório. Eu faço a glicose para diagnóstico de diabetes, mas não para acompanhamento. Então, depois de algum tempo, em 2010, 2009, saíram então 3 estudos no mesmo Congresso Americano de Diabetes, em que se tentou baixar mais ainda o controle, se fazer o controle mais intensivo ainda, se baixando mais ainda os níveis de hemoglobina glicada. O que era o controle intensivo desses estudos? Menor que 6 de hemoglobina glicada, menor que 6,5, ou uma redução de 1,5 ponto da hemoglobina glicada. Em relação ao tratamento padrão, que era de 7,79 no primeiro estudo, mais que 7 no segundo e mais que 7 no terceiro. Se atingiu realmente esses valores de hemoglobina glicada no grupo intensivo versus no grupo padrão, mas, para nossa frustração, aqueles que atingiram um valor de hemoglobina glicada menor que 6
comparado com aqueles que atingiram um valor de hemoglobina glicada menor entre 7 e 8. Tá? Isso foi no maior dos estudos, o estudo ACCORD, morreram mais. Então, a gente tentou apertar o cerco contra a glicose mais ainda, mas os pacientes começaram a morrer. A gente não tinha uma explicação tão adequada em relação a isso. Isso foi, na verdade, uma frustração geral, porque até muitas pessoas acreditavam que a gente não precisava fazer um manejo intensivo do diabetes, mas, na verdade, a gente precisava fazer um manejo intensivo, mas não tão intensivo em relação à redução de glicose. Uma das explicações plausíveis é que, quando a gente tentava usar os fármacos na época para manejo do diabetes, a gente causava hipoglicemia nesses pacientes, eles começavam a ter mais arritmia cardíaca, mais derrame, mais infarto, caíam mais no chão por causa das quedas de glicose e, por isso, acabavam tendo mais doença cardiovascular e mortalidade relacionado ao tratamento do diabetes. Então, a gente ficou com esse dilema. A gente tinha estudos que mostravam dados adequados, com uma hemoglobina glicada um pouco mais acima de 7, e a gente não tinha um dado que mostrasse que a gente conseguia prevenir a cegueira, a insuficiência renal, a neuropatia dolorosa e a doença cardiovascular quando a gente apertava o cerco contra o diabetes. E a gente ficou pensando qual o caminho que nós deveríamos, então, realizar no manejo do diabetes. A gente sabia que a maior redução do risco com o tratamento da hiperglicemia se dava quando a gente reduzia os valores de glicose em valores cada vez mais elevados. Então, por exemplo, se a gente tinha, por exemplo, um paciente com uma hemoglobina glicada de 12 e a gente baixasse essa hemoglobina glicada para 1 ponto, o benefício em termos de redução de doença cardiovascular e doença microvascular do diabetes era mais importante do que se a gente reduzisse a hemoglobina glicada de um valor de 8 para 7. Então, baseado nesses estudos e baseado em outros estudos que mostravam que nem sempre quando a gente baixava com alguma droga os níveis de glicose, a gente tinha benefício para o paciente, o FDA e a agência europeia começou a requerer que as drogas novas que estavam sendo desenvolvidas para o diabetes demonstrassem realmente que, além de baixar os níveis de glicose, elas pudessem reduzir os eventos cardiovasculares e a doença microvascular e a morte por essas doenças nos pacientes com diabetes. E uma série de mega estudos foram desenvolvidos nessa época. Esses estudos ficaram prontos, eu consegui ter a oportunidade de participar do LEADER e do ELIXA, que foram estudos de 10 mil pacientes, e isso estabeleceu também as atuais preconizações de metas para o diabetes. A gente considera hoje em dia que as pessoas, antes de comerem, quando fazem a ponta de dedo, devem ter uma glicose até 130. 2 horas após começarem a comer, não é 2 horas após acabarem de comer, após começarem a se alimentar, uma glicose menor que 180, uma hemoglobina glicada menor que 7, mas devido aos estudos que mostravam que apertar muito o cerco contra a glicose, a gente podia causar mais mal do que bem, a gente flexibilizou, dependendo de uma série de aspectos, como nível de educação, entendimento em relação à doença, né? Comorbidades relacionadas, por exemplo, um paciente que é cardiopata, ou o paciente já teve um AVC, ou está muito idoso, tem risco de cair no chão com uma hipoglicemia, a gente flexibiliza mais e a gente estabelece uma meta mais flexível em relação aos níveis de hemoglobina glicados. Então, como é que são, o que essas drogas novas que foram inventadas de alguns anos para cá trouxeram de benefício em relação ao diabetes? Eu selecionei 2 drogas que são as duas classes de drogas que trouxeram uma revolução no manejo atual do diabetes mellitus tipo 2. Uma das classes são os inibidores da SGLT2. Esses são os nomes genéricos ou farmacológicos das drogas, esses são os nomes comerciais das drogas e essas são as doses que a gente conta no mercado brasileiro. Como é que funcionam essas drogas? A gente tem um canal nos túbulos renais, que é o SGLT2, na porção proximal do tubo proximal, e que reabsorve glicose. A gente fisiologicamente reabsorve 90% da glicose que vai para a urina. E a glicose ela é livremente filtrada no glomérulo renal. Então, toda a nossa glicose do sangue passa pela urina, mas ela é reabsorvida nessa parte do túbulo renal. Se não fosse reabsorvida, a gente perderia uma quantidade absurda de glicose na urina, o que não acontece.
reabsorver 90% da glicose na urina. Essas drogas, na verdade, o que elas fazem é bloquear esse canal, o SGLT2. E com isso também bloqueia também uma parte do sal que vai para a urina, do sódio, e que é reabsorvida para a circulação. Isso faz a gente espoliar mais glicose na urina e mais sódio na urina. Isso faz com que a gente perca ao redor de 70 a 80 gramas de glicose na urina. Então, esse é o mecanismo pelo qual essas medicações agem. Além disso, a gente perde mais sódio na urina. Então, essas medicações têm um efeito muito interessante no manejo da pressão alta. Quais são os resultados dos estudos em relação a essas drogas? Isso é uma meta-análise, foi publicada no Lancet o ano passado, demonstrando que pessoas com insuficiência cardíaca e sem insuficiência cardíaca, essas drogas conseguiram reduzir de maneira muito significativa desfechos cardiovasculares, ao redor de 21% para quem não tinha insuficiência cardíaca, ao redor de 29% para quem tinha insuficiência cardíaca. O mesmo acontecendo para quem tem doença cardiovascular aterosclerótica e para quem tem múltiplos fatores de risco, o benefício não foi significativo para essas drogas. Então, assim, em pessoas que têm já algum grau de doença cardiovascular, o benefício é inequívoco dessas drogas, chegando a ser 40% de redução de internação para quem tem insuficiência cardíaca, por insuficiência cardíaca, e ao redor de 15% na redução de mortalidade desses pacientes, o que mostrou um profundo impacto dessas medicações. Adicionalmente a isso, e a grande notícia que eu tenho para dar para vocês, é que nós participamos de uma diretriz organizada pelo PROAGE do Hospital Moinhos de Vento, com o Ministério da Saúde, e com isso, a dapaglifosina, que é uma das medicações que são dessa classe, ela foi aprovada pelo governo federal e ela vai estar no mercado pelo SUS em 180 dias. A outra classe que foi desenvolvida e que revolucionou o tratamento do diabetes são os incretinomiméticos. Eles são dois tipos de medicações, os inibidores da DPP-4, são esses nomes comerciais aqui que vocês estão vendo no mercado brasileiro, e os análogos do GLP-1, que são essas medicações que vocês estão vendo que existem no mercado brasileiro. Eu não vou falar sobre essas medicações porque os dados delas mostram zero de benefício no manejo de redução de eventos cardiovasculares no diabetes. A gente praticamente não usa mais essas medicações hoje em dia, a não ser em populações muito específicas, e eventualmente na discussão a gente pode conversar a respeito do assunto. O que eu vou falar mesmo agora para vocês é sobre os análogos do GLP-1. Os análogos do GLP-1 foram desenvolvidos em 1990 através de um pesquisador americano que extraiu o veneno desse monstro aqui, esse lagarto chamado monstro de Gila. E com isso trouxe à indústria farmacológica essa patente, né, dos análogos de GLP-1, e a maior parte fechou a porta contra ele, mas uma das empresas aceitou o desafio e desenvolveu uma droga para manejo do diabetes. Como é que elas agem? A gente produz, na verdade, o glucagon-like peptide no nosso tubo digestivo. O que faz o glucagon-like peptide? Ele sinaliza o nosso pâncreas quando a gente se alimenta. Então, o alimento vai para o tubo digestivo e esse hormônio é liberado e ele sinaliza o pâncreas a produzir insulina. Então, quando a gente pega aqui e injeta, por exemplo, glicose na veia, a gente tem uma liberação de insulina pelo pâncreas, que é esse gráfico aqui, esse primeiro gráfico que vocês estão vendo. Tá? Quando a gente come a mesma carga de glicose via oral, a liberação de insulina é bem maior e esse efeito a gente chama de efeito incretínico, de acréscimo de liberação de insulina. E se descobriu que esse efeito incretínico ele é feito por dois hormônios, o GIP e o GLP-1. Só que o GLP-1 ele tem uma meia-vida no nosso sangue de 1 a 2 minutos e ele é rapidamente depurado por uma enzima chamada DPP-4. Então, aquelas drogas que eu tinha comentado para vocês antes, que eu não vou comentar, eles inibem essa enzima e tornam o GLP-1 tendo uma meia-vida maior de tempo, fazendo com que o pâncreas produza mais insulina. Os análogos do GLP-1 transformaram a molécula de GLP-1 não permitindo que ela seja degradada pela DPP-4. No diabetes, a gente perde esse efeito incretínico, mas com essas drogas a gente recupera esse efeito incretínico. E eles têm uma série de efeitos muito interessantes em vários tecidos do nosso corpo e vários aparelhos. Eles têm um efeito muito interessante na contratividade cardíaca e na vasodilatação, na prevenção de aterosclerose, no cérebro e neuroproteção. Inclusive, tem vários estudos agora de prevenção e tratamento do Alzheimer com essa medicação.
Além disso, eles diminuem o esvaziamento gástrico e isso tem uma repercussão muito importante no manejo da obesidade, além do impacto dessas medicações no cérebro, que a gente vai mais adiante na apresentação voltar a conversar a respeito. O mais interessante dessas medicações é que elas são injetáveis, e elas são injetáveis na forma de caneta. A gente não tem nenhuma seringa com essas medicações, que é uma tecnologia que a gente praticamente não usa mais em diabetes, na vida privada, porque na vida pública ainda assim, no SUS. Essas medicações usam uma agulha de 4 milímetros para aplicação, enquanto que nos hospitais, hoje em dia, quando a gente usa insulina para paciente com diabetes, a gente usa agulhas de 8 a 12 milímetros, que eu chamo de tortura ao paciente com diabetes. E ainda por cima, o Trulicity, que é uma das canetas que a gente usa para manejo de diabetes, que é de uso semanal, a gente usa uma vez por semana. O paciente aperta no botão aqui, a agulha desce e o paciente nem vê o botão, nem vê a agulha. Ele não precisa nem ver. Aqueles pacientes têm fobia de agulha, eles aplicam uma vez por semana, tocando o botão, e muitos deles ligam para o 0800 da empresa dizendo que não foi aplicado a dose da medicação, porque eles não sentiram a agulha entrando no corpo deles. Bom, o que essas medicações estão demonstrando? E a gente vê aqui o efeito da liraglutida, que é uma dessas medicações. O nome comercial dela é Victoza ou Saxenda, quando a gente usa para obesidade. Uma redução significativa de desfecho cardiovascular de ao redor de 13%, de morte cardiovascular um pouco maior que isso, como vocês estão vendo aqui nos dados. Interessante que as curvas de redução de desfecho da medicação no grupo ativo, quando comparado com o grupo placebo, começam a já se diferenciar depois de 1 ano, demonstrando que provavelmente, baseado nos mecanismos de ação dessa medicação, ela protege o coração em relação à aterosclerose, e o efeito dela é a nível de proteção cardiovascular para a aterosclerose. Uma série de outros estudos com diferentes fármacos dessa classe de medicação demonstraram benefício a nível de doença cardiovascular e também de doença renal, assim como os inibidores da SGLT2, que eu não cheguei a comentar ali no início. Então, vocês vão ver aqui que os estudos são estudos de 9.000 pacientes, 14.000 pacientes, 9.000 pacientes, 3.000 pacientes, 3.000 pacientes com benefício inequívoco em relação a essa classe de medicação. Bom, então, isso que eu gostaria de falar para vocês em relação ao controle glicêmico. Mas quando a gente lida com diabetes, a gente lida com o manejo da hipertensão, manejo do colesterol e manejo da mudança de estilo de vida. E eu diria, inclusive, que para a redução de mortalidade dos pacientes, esse manejo não glicêmico ele é muito mais importante que o manejo glicêmico. E a gente tem uma série de evidências na literatura em relação a isso. Quando a gente começou a ter os principais resultados dessas novas classes de medicações, a gente não tinha esses dados epidemiológicos e o controle glicêmico não mostrou um profundo impacto em termos de redução de mortalidade, embora tenha mostrado um profundo impacto em termos de redução de cegueira, de insuficiência renal e de amputação por neuropatia do diabetes. Mas os dados epidemiológicos, eu trago aqui um estudo feito pelo Edward Gregg. O Edward Gregg é um membro das Forças Armadas Americanas. Ele é um brilhante epidemiologista. Isso é bonito, né, dos Estados Unidos. A Força Armada contribuindo de maneira ativa na sociedade. E essa apresentação que ele fez ganhando o prêmio maior da Associação Americana de Diabetes em epidemiologia. E ele foi fardado de marinheiro na apresentação. O que vocês podem ver aqui é os dados de 1990 a 2010 do diabetes nos Estados Unidos e das complicações relacionadas ao diabetes, infarto agudo do miocárdio, AVC, amputação, e aqui é end-stage renal disease, doença renal terminal. E o que a gente viu nesse período de tempo, a despeito de a gente ter falhado naquela época, em termos de mostrar um profundo impacto na redução de desfechos cardiovasculares e doença microvascular, é uma redução muito significativa de desfechos nessa população de pacientes. E a razão, provavelmente, é no manejo muito melhor que foi trazido com as evidências do manejo em relação ao colesterol, da pressão arterial e do manejo da mudança de estilo de vida relacionado ao peso, que nós vamos comentar um pouco mais adiante. Esse é um dado também trazido de um banco de dados dos suecos. Os suecos conseguem ter um banco de dados maravilhoso, eles conseguem ter uma identidade médica de todos os pacientes. A gente está começando a se caminhar para isso também no Brasil, por uma série de iniciativas muito legais de grupos de epidemiologia. O que eles mostraram
eles mostraram que o risco de mortalidade dependia do número de fatores em diabetes em relação à doença cardiovascular. Vou pegar aqui o primeiro dado. Esse aqui é um dado de controles. A gente pode ver que o risco deles aqui de falecer, comparado com os outros, com outras pessoas que não tinham, que tinham diabetes, o risco comparador a gente considera como 1, né? E para aqueles que não têm nenhum fator de risco, de 6 fatores de risco para doença cardiovascular com diabetes, o risco foi praticamente relação a quem tinha ao grupo controle sem diabetes. Então, mostrando que aqueles pacientes que se cuidam em relação à pressão, em relação ao colesterol, em relação ao peso, fazem atividade física, eles praticamente ficam isentos de risco de mortalidade relacionado ao diabetes. Aqueles que tinham um fator de risco, eles começam a ter um risco maior de desfecho e mortalidade relacionado ao diabetes. E esse risco vai aumentando gradativamente com o aumento com o número de fatores de riscos para o diabetes, mostrando que realmente a intervenção nesse fator de risco é absolutamente fundamental e a gente não pode esquecer disso, a gente não pode ter um manejo centrado na hiperglicemia dos pacientes. Quais são os fatores de risco? Esses aqui. O principal deles não é colesterol, não é pressão, o principal deles é cigarro. Então, assim, a gente tem que saber manejar o tabagismo. O tabagismo e diabetes é uma bomba. A atividade física também é um fator de risco importante. O estado se é casado, se a pessoa é casada ou não. Então, ser solteiro não é uma boa ideia, tá? Em relação à mortalidade por diabetes. A hemoglobina glicada, mas a gente tem também aqui o índice de massa corporal, ou seja, a obesidade, que eu quero focar agora, a partir de agora, na apresentação, nessa questão. Nesse sentido, se a gente pega os dados, eu quero comparar aqui para vocês verem a janela que nós temos do Brasil em relação ao Japão. Tá? Isso são dados compilados em relação à expectativa de vida do brasileiro. Então, se a gente pega aqui no Brasil, em azul de homens e mulheres em rosa, a gente vê que a expectativa de vida do brasileiro em 1990 era de 63 anos, 64 anos, e hoje em dia é de 72 anos. Para mulheres, 71,6 anos, foi para 79,1 anos. E no Japão, existe um gap da expectativa de vida em relação ao Brasil para homens e mulheres. A diferença é de ao redor de 10 anos do Japão em relação aos brasileiros. Quando a gente olha, um outro dado que é muito interessante, tem sido usado muito então, para os jovens que estão indo me assistindo, e esse é um parâmetro muito legal, que a gente está cada vez mais em voga, incorporando na nossa prática clínica e na nossa prática de raciocínio epidemiológico clínico. A gente chama de DAILYs, que é a expectativa de vida com qualidade de vida, ou seja, sem doenças. Então, não adianta a gente viver muito e não ter qualidade de vida ou ter doenças. Então, a gente precisa saber como a tecnologia que está aumentando a nossa expectativa de vida está nos beneficiando em termos de qualidade de vida, e o DAILYs nos traz isso. Então, o que a gente pode ver aqui? Que no Brasil, em 1990, a nossa expectativa de vida sem doença era de 56 anos, era ao redor de 7 anos menos que a nossa expectativa de vida. E ela aumentou ao redor de 7 anos nesse período de tempo, até 2015. Para mulheres, foi mais ou menos muito parecido, embora as mulheres vivem mais e com mais qualidade de vida do que os homens. Mas quando a gente pega os dados do Japão, a gente vê que a diferença também é ao redor de 7 a 8 anos na expectativa de vida com qualidade de vida no Japão em relação ao Brasil. E essa janela, isso é uma boa notícia, a gente tem que ver, a gente pode ver, mas que coisa horrorosa, né? Que coisa ruim, que pessimista que a gente está sendo em relação ao Brasil. Não, pessoal, a gente tem que ser ao contrário, a gente tem que ser otimista em relação ao Brasil. Olha que a gente pode avançar, e olha a coisa bonita desse dado, que a gente pode avançar melhorando a nossa qualidade de vida no Brasil. E um dos contribuintes para essa má qualidade de vida do brasileiro é o sobrepeso e a obesidade. A gente perde expectativa de vida com qualidade de vida de 1,1 anos quando a gente tem sobrepeso, 2,7 anos quando a gente tem obesidade. Quando a obesidade é mais avançada, chega a ser 1 ano em cada 4 anos acima de 55 anos de idade, que a gente perde de expectativa de vida. E isso tem uma relação muito íntima também com a mortalidade. A mortalidade atribuída para a obesidade no mundo é de 14%, ou seja, 14% das pessoas adultas com obesidade, a obesidade causa 14% das mortes em adultos na Oceania, na Europa, 16% na Oceania e 20% na América do Norte. E se a gente pegar os dados de classificação de índices de massa corporal, vamos pegar aqui, ó, bem esse dado gráfico. Vocês vão ver aqui,
tá? Que a mortalidade para quem tem IMC de 40 a 50 chega a ser de 50% aos 70 anos de idade. Isso é uma coisa que eu gosto de trazer esse dado, né, para os meus pacientes. Quando eles têm 50 anos de idade, têm obesidade mórbida, eu chego para eles, olha, isso é uma escolha que vocês têm. Tá? Se tu quer ter uma escolha de ter uma chance em duas de estar vivo aos 70 anos de idade, tá? Tu pode viver como tu estás agora, ou tu pode tentar corrigir isso, né? Porque tem uma chance em duas de estar vivo com 70 anos de idade. Então não é uma escolha muito legal isso aí, é quase uma cara, uma coroa de estar vivo aos 70 anos de idade. Então o impacto da obesidade realmente é muito importante. E para isso, como a obesidade tem uma relação íntima com o diabetes, a gente está começando a cada vez mais a fazer estudos de intervenção para manejo de mudança de estilo de vida no diabetes, que para o Brasil é algo de profunda importância para o nosso sistema de saúde, ao qual a gente tem poucas opções de manejo terapêutico no SUS para os nossos pacientes com diabetes. A incorporação da dapaglifosina, eu fazia 30 anos que uma medicação para diabetes não era incorporada no SUS. E esse estudo DIRECT foi feito no Reino Unido, né? É um estudo que foi feito em 26 postos de saúde no Reino Unido. Então, essa é a coisa bonita que foi feita em posto de saúde. Então, a nossa aplicabilidade clínica no SUS seria bem interessante. Os pacientes tinham de 20 a 65 anos de idade, tinham sobrepeso, obesidade, eles tinham diabetes há menos de 6 anos, eles não usavam insulina e eles tinham uma hemoglobina glicada menor que 12. E o que foi feito nesses pacientes? Eles foram submetidos a uma dieta de 800 calorias por 3 a 5 meses, baseado em shakes, em sopas. Então, eles ficaram 3 a 5 meses tomando sopa e shake, pessoal. Aqueles que não conseguiam tolerar o tempo inteiro tomar shakes e sopas, eles comiam refeições pré-prontas, que substituíam os shakes e as sopas. Mas a maioria aderiu muito bem a 3 a 5 meses de manejo com shakes e sopas. E com o tempo eles eram reintroduzidos a uma dieta padronizada de manutenção de peso perdido. O objetivo do estudo era se perder 15 quilos com a dieta. O que aconteceu? Depois de um ano de estudo, ao redor de 24% dos pacientes conseguiram atingir perda de 15 quilos. E depois de 2 anos, ao redor de 11%. Mas uma parcela importante dos pacientes, em relação ao grupo placebo, só 2%, né, perderam esse peso. Mas uma parcela importante dos pacientes perderam algum grau de perda de peso. E o que aconteceu com o diabetes? O diabetes remitiu, ou seja, normalizou os níveis de glicose em 45% depois de um ano, e em 35% depois de 2 anos, os pacientes ainda se mantinham sem diabetes, mostrando que é possível a gente reverter apenas com mudança de estilo de vida o diabetes. Uma observação muito importante é que no início dessa intervenção com shakes e sopas, as medicações para diabetes foram suspensas. E as medicações para hipertensão também foram suspensas porque a dieta causa uma redução significativa de pressão e de controle glicêmico. A gente pode ver aqui, né, a quantidade a remissão dos pacientes com o tempo em termos de diabetes. Aqui eles perderam 15 quilos ou mais, 86% entraram em remissão do diabetes depois de um ano e 70% deles atingiram remissão do diabetes com 2 anos. Então, essa é uma mensagem importante para os pacientes, que se houver uma perda de peso significativa, eles entram em remissão da doença, caso eles tenham ao redor até 6 anos de diabetes, de tempo de diabetes, e eles não estejam usando insulina e eles têm uma hemoglobina glicada menor que 12. Em relação àquelas medicações, os análogos de GLP-1, a gente tem também benefícios muito importantes em relação à perda de peso. E esse é um estudo que foi feito com liraglutida, uma dose maior do que a gente usa para diabetes, para obesidade. Tá? Foi feita uma intervenção em que se fez uma mudança de estilo de vida com uma perda de peso de 6%. E então se introduziu a liraglutida versus placebo e se notou uma perda ainda mais adicional de 6% na perda de peso, mostrando que essa medicação, diferente de insulina e sulfonilureia, causa perda de peso. E outra vantagem dela, ela não causa hipoglicemia, que é um dos problemas relacionados a essas duas medicações, a insulina e as sulfonilureias.
Como é que age essa medicação? Ela age no hipotálamo, então esse é um corte histológico do hipotálamo marcado, então, naquela área do hipotálamo que regula a nossa fome, tá? Aqui, que vocês estão vendo em verde, e a gente vê aqui a captação ali glutida nas mesmas áreas homônimas onde que a gente vê os genes que modulam a nossa fome. Então, o que essas medicações fazem? Elas diminuem a expressão dos genes que aumentam, causam, estimulam a expressão dos genes que estimulam a saciedade no hipotálamo e inibem os genes que causam hipotálamo. A semaglutida, que é um análogo de GLP-1 semanal que nós já temos no mercado brasileiro, também para o manejo de diabetes causa uma redução significativa de peso, é de uso semanal, assim como aquela outra medicação que eu mostrei para vocês, a dulaglutida, causa uma redução significativa de hemoglobina glicada e ela está sendo testada também para perda de peso. E é que gostaria de comparar o que a gente tem no mercado brasileiro hoje em dia. A gente tem aqui que é a liraglutida 3 miligramas, que é aqui. Vocês veem a redução de peso ao longo de um ano, foi ao redor de 6% no grupo tratado com liraglutida. E a semaglutida é uma dose bem maior do que a gente usa hoje em dia para diabetes, na dose de 2,4 miligramas, 2,8 miligramas. Causou uma redução de 16% no peso dos pacientes. Esse estudo é um estudo de fase 2, agora está sendo feito um estudo de fase 3 para a segurança cardiovascular dos pacientes. Esse estudo vai estar pronto em 2024 para aprovação da droga nessa dose no manejo de diabetes, no manejo da obesidade sem diabetes. Como essa droga age, aqui vocês estão vendo os receptores cerebrais de GLP-1. Aqui a gente está vendo os receptores marcados que captaram a semaglutida, mostrando as áreas justamente hipotalâmicas e algumas outras áreas que regulam a fome no nosso cérebro, causando esse efeito fantástico em termos de redução de peso. A outra questão que eu gostaria de discutir com vocês é a questão da monitorização da glicose. E aqui a gente pode ver aqui é um aparelho que a gente usa chamado Libre, em que ele não dosa a glicose no capilar, na ponta de dedo, mas ela dosa a glicose no interstício, no subcutâneo, que fica entre o subcutâneo e os capilares. E a gente tem uma série de parâmetros que nos dá, a gente baixa isso no nosso computador, mas os pacientes podem ver uma parte dessas informações no próprio aparelho. A gente consegue estabelecer aquelas metas que a Associação Americana de Diabetes nos preconiza, o tempo durante o dia acima do alvo, que é acima de 180, o tempo entre 70 e 180 e o tempo abaixo do alvo, o número de eventos de hipoglicemia, o tempo médio das hipoglicemias, o horário do dia onde que essas hipoglicemias mais estão acontecendo, isso aqui então da meia-noite até a meia-noite do outro dia, a mediana da glicose ao longo do dia e dentro do espaço de meta do nosso tratamento e a distribuição dos nossos pontos de glicose, e suas medidas ao longo do dia durante 14 dias. Então, essa monitorização faz medidas automáticas de glicose de 1 em 1 minuto e cada ponto desse que vocês estão visualizando no gráfico é 15 minutos ao longo do dia durante 14 dias de monitorização. Isso está facilitando muito a nossa vida porque, por exemplo, eu posso mexer aqui, vendo a média das glicoses dos pacientes à tarde, começando às 14, aumentando ao longo do dia, provavelmente porque a alimentação do paciente ou as medicações que eles estão usando não está fazendo o devido efeito ao longo do dia para manejo do diabetes. Então, a gente pode intervir aqui nesse horário para tentar diminuir essa curva de hiperglicemia nos pacientes. Aqui, como funciona o aparelho, a gente instala um sensor na pele que fica ligado ao interstício e a gente escaneia através de um aparelho tipo um glicosímetro. Esse aparelho ele nos dá a glicose, ele nos dá se a glicose está subindo com essa flechinha, descendo. E aqui, inclusive, o gráfico durante o dia e uma série de outros parâmetros que o paciente pode visualizar. E aqui a gente pode ver dia a dia, inclusive, como é que ficou a glicose do paciente, até durante o período de injeção de insulina que o paciente fez durante o dia. E o que ele comeu, inclusive, ele pode registrar. A gente tem uma ideia de quantidade de carboidrato por refeição que o paciente utiliza. Mais interessante ainda, esses dados a gente pode captar os dados na nuvem. Então, a gente fica interligado 24 horas por dia com o paciente. O paciente está na Tailândia e ele está com uma situação ruim na Tailândia por causa da glicose, e entra em contato comigo pelo WhatsApp, eu entro na nuvem e vejo o que está acontecendo com a glicose dele.
O outro avanço que a gente tem em relação ao manejo do diabetes é a utilização de métodos subcutâneos de modulação da glicose. Então, isso está entrando agora no Brasil nos próximos meses. A gente faz uma microcirurgia no subcutâneo do paciente e a gente injeta um sensor subcutâneo e aí o paciente, através do sensor wireless e de uma monitorização no próprio celular, ele consegue captar os valores de glicose. Se tem queda de glicose, o celular alarma ele, então ele não precisa se preocupar com hipoglicemia durante o dia ou a noite. Aqui, por exemplo, de uma paciente que eu usei a análise de GLP-1, isso eu peguei na nuvem hoje dela, tá? Então, assim, isso foi de 22 de agosto de 2019. Como é que estão os valores? Aqui a meta de 180, que a gente quer máxima de glicose nela. Vocês podem ver que estava um valor de glicose super alto, de mediana. Aqui o percentil 10, aqui o percentil 90, da distribuição durante 14 dias a glicose dela. E depois de intervenção com a análise de GLP-1, o que aconteceu com a glicose? A gente pode ver que baixou a mediana, que entrou na meta, embora tenha alguns períodos de escape de intervenção aqui, de hiperglicemia, que a gente pode manejar com nutrição, a gente pode manejar com atividade física ou utilizando outras medicações. O outro aspecto que eu gostaria de conversar com vocês é em relação à evolução que a gente tem tido também no manejo da insulina. As insulinas, elas causavam muita hiperglicemia. Hoje em dia, a gente tem insulinas mais modernas que utilizam, que tem uma meia-vida prolongada. Por exemplo, a gente tinha aqui, por exemplo, a NPH, que acabava o efeito em 16 horas. Hoje, por exemplo, a Degludec ou a insulina glargina 300, a gente tem efeito de duração de 37 a 42 horas, com um efeito plano, com uma redução muito significativa de hipoglicemia. Então, um paciente, por exemplo, adolescente, tem mais dificuldade de aderência ao tratamento. Vamos supor que ele vai numa festa, sexta-feira de noite, não quer se acordar às 7 horas da manhã para fazer insulina, ele tem 8 horas de flexibilidade de aplicar uma insulina dessas e o efeito dela não morre no sangue. E ele continua tendo um efeito adequado da medicação e pode se acordar, por exemplo, mais tarde para fazer insulina e não botar um alarme para se acordar às 7 horas da manhã para aplicar a insulina, dificultando muito a aderência ao tratamento. E, finalmente, essa parte final, a gente tem também os dispositivos de fusão de insulina, as bombas de fusão. Essa aqui é uma bomba de fusão que a gente tem no Brasil. Ela alarma através de um dispositivo de wireless, um sensor contínuo que a gente coloca na pele, o paciente se está tendo hipoglicemia. Esse dispositivo injeta continuamente insulina no paciente. O paciente calcula a quantidade de carboidratos que ele está comendo, ele forma a bomba calcula baseado em cálculos que a gente faz e a gente define com o paciente exatamente a quantidade de insulina que ele tem que receber antes da refeição. A gente não precisa usar caneta, a gente não precisa usar injeção, a própria bomba de insulina faz isso no paciente. Tem diferentes tipos de bomba de insulina. Hoje em dia a gente tem inclusive uma bomba que não tem nem fio. Então fica na pele do paciente, ligada via wireless no celular, e essa bomba acaba então sendo trocada de 3 em 3 dias. O bomba é descartável, tu joga no lixo ela depois de 3 dias. Então, para finalizar a apresentação, a mudança de estilo de vida é um aspecto fundamental no manejo. A gente tem focado muito nisso hoje em dia. Eu diria até que eu estou focando cada vez mais nisso do que no próprio manejo farmacológico do diabetes. Os inibidores da SGLT2 e os análises do GLP-1 trouxeram um benefício em termos de mudança de expectativa de vida dos nossos pacientes, sobrevida dos nossos pacientes com diabetes, porque eles reduzem desfechos cardiovasculares e renais, eles previnem hipoglicemia e auxiliam de maneira significativa na perda de peso. A monitorização contínua da glicose intersticial auxilia no controle fino do diabetes. Os análises de insulina mais modernos, dispositivos de aplicação e agulhas trouxeram uma qualidade muito significativa para o nosso paciente com diabetes, especialmente aqueles com diabetes tipo 1, que tem que aplicar 3 a 7, 8 vezes insulina por dia, reduzindo o risco de maneira significativa de hipoglicemia. Sistemas de fusão de insulina inteligentes e que substituem o pâncreas estão chegando ao mercado nos próximos anos e vão substituir o pâncreas de maneira que a gente não precise mais se preocupar em aplicar insulina nos pacientes com diabetes tipo 1. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de trazer essa tendência que a gente tem de diferentes partes no manejo do nosso paciente com diabetes. Obrigado. Fernando, que interessante isso, hein? Vamos começar então agora um pequeno bate-bola.
sobre diabetes. Fernando, o quanto dessas novas estratégias se tem hoje, digamos, no paciente do Hospital de Clínicas, do SUS, tá? Porque a gente fica com um certo receio de que isso crie um abismo ainda maior entre pessoas em termos de acesso, né? É que nem na minha área, na oncologia, o acesso a medicamentos mais caros, etc. O que dessas novas tecnologias de administração de drogas já se tem disponível? Então, assim, o que a gente tem disponível, basicamente, são os análogos rápidos e de longa duração para diabetes. Isso a gente tem disponível para diabetes tipo 1, mas não para diabetes tipo 2, porque os cálculos que a gente fez, e na diretriz que a gente fez para diabetes tipo 2, os cálculos para uso de análise de longa duração de diabetes eram cálculos, o pessoal fez uma análise de custo-efetividade, era insustentável para uso no SUS. Vocês terem uma ideia, eu não me lembro agora dos números, o Ministério da Saúde provê o Brasil com ao redor de 125 bilhões de reais para manejo de toda a nossa saúde. Só para a gente incorporar a insulina gliadina, que é um análogo de longa duração para diabetes, a gente precisaria despender no SUS em populações específicas, não em todos os pacientes com diabetes, ao redor de 1 bilhão de reais, tornando esse manejo no diabetes tipo 2 impossível. Mas para o tipo 1 a gente tem esse manejo e eu acho que isso é uma coisa muito importante. Hoje em dia, qualquer paciente com diabetes tipo 1 pode usar pelo SUS os análogos de ação de novos de insulina. Em relação à monitorização da glicose artificial, a gente não tem isso aí, infelizmente, ainda nos nossos pacientes, nem para diabetes tipo 1, infelizmente. E bomba de fusão, realmente, a gente não tem também como fazer isso no SUS. A gente tem poucos pacientes realizando isso, inclusive, na prática privada, por várias razões. Os pacientes têm que ser muito aderentes ao tratamento, eles têm que saber contar carboidratos, ou seja, eles têm que saber quantas gramas de carboidratos eles estão comendo em cada refeição, para poder informar a bomba quanto que a bomba tem que administrar de insulina. Nos próximos anos, a bomba, através do próprio sensor e da variação de glicose, vai calcular per si, sem nosso manejo, sem nosso cálculo, isso aí, substituindo o nosso pâncreas, mas a gente não tem essa solução ainda. Fernando, como nós estamos lidando com uma plateia heterogênea, tem alunos, tem pessoas de outras áreas, e dá uma atualizada do ponto de vista da fisiopatologia dos dois tipos de diabetes, diabetes tipo 2 e tipo 1. Então, no diabetes tipo 1, a gente tem um ataque autoimune ao pâncreas, na grande maioria dos pacientes. O nosso sistema imune ataca o pâncreas e causa uma destruição das células que produzem insulina, que é gradativa, mas muitas vezes rápida. Isso torna o nosso pâncreas deficiente em termos de produção de insulina e o paciente, então, se torna necessariamente dependente de insulina. A gente tem também agora alguns estudos demonstrando a introdução dos inibidores da SGLT2 que a gente usa em diabetes tipo 2 em diabetes tipo 1. Então, a gente pode usar via oral os inibidores da SGLT2. Já foi aprovado na Europa, mas não está aprovado no Brasil, mas a gente tem usado em alguns pacientes com diabetes mellitus tipo 1 e ele estabiliza muito a labilidade. Pacientes que têm muita hipoglicemia e muita hiperglicemia, eles estabilizam muito e mudam muito a qualidade de vida de alguns pacientes seletos com diabetes mellitus tipo 1. No diabetes mellitus tipo 2, o principal motivo pelo qual os pacientes desenvolvem hiperglicemia é o sedentarismo e o ganho de peso. Isso causa aumento de gordura na região abdominal, liberação de uma série de substâncias inflamatórias que causam resistência à ação da insulina. Então, os pacientes começam a ter que produzir mais insulina pelo pâncreas. Chega um momento que o próprio pâncreas também começa a ter toxicidade em relação a essa obesidade e começa a ficar defeituoso em termos de produção de insulina. E com essa deficiência relativa na produção de insulina, o paciente não dá mais conta do recado e aí a hiperglicemia se desenvolve. Interessante, no meu doutorado nos Estados Unidos, eu fiz com um banco de dados de americanos de origem japonesa. Um professor muito curioso na época, ele estudou, essa é uma história muito interessante, ele foi para Seattle ser contratado pela Universidade de Washington e ele era de origem japonesa e ele se deu conta que Seattle, na costa oeste dos Estados Unidos,
tinha muito japonês e também descendentes de origem japonesa. E os descendentes japoneses tinham desenvolvido muito diabetes, uma prevalência muito grande de diabetes. E ele quis entender o porquê esses pacientes tinham diabetes. Então, eles bolaram um banco de dados, que foi o primeiro banco de dados para avaliar imagem por tomografia computadorizada, que tinha surgido, isso foi em 1983, para vocês terem uma ideia. A recém tinha surgido a tomografia naquela época, e eles resolveram estudar como é que a gordura tinha um papel de patologia, de patogenia, de doenças crônicas do nosso corpo. Isso também foi, e daí tu viu o papel das outras, né, das outras especialidades, né, de outras áreas, né, relacionadas, teve um papel muito importante de uma antropóloga que queria estudar o papel da gordura no nosso corpo. E unindo então epidemiologia, antropologia e outras áreas, eles estudaram isso com tomografias em cortes tomográficos na coxa, no abdômen e no tórax, e mostraram que a gordura visceral causava então hiperglicemia e que os pacientes de origem japonesa tinham mais gordura na região intraabdominal proporcionalmente quando tinham o mesmo peso que pessoas de origem europeia. Agora, o mais interessante de tudo isso, você sabe quem é que patrocinou esse estudo? McDonald's. E o interessante é que o McDonald's ele tinha uma excelente intenção em relação ao estudo e ele se reunia praticamente a cada 2 semanas com o Wilfred Fujimoto, que foi professor de epidemiologia da Universidade de Washington, e o Fujimoto tinha que prestar contas em relação ao estudo para ele. Né? Então, ele queria trazer um bem para a sociedade americana fazendo estudo, e ele mostrou que o McDonald's podia fazer mal para a saúde. Interessante isso, né? Me diga uma coisa, Fernando, o gatilho para ter esse ataque autoimune na diabetes tipo 1, o que se sabe sobre isso hoje? Então, os dados epidemiológicos, existe uma série de dados epidemiológicos mostrando que alguns tipos de epidemias que aconteceram em alguns países virais estavam associados a um gatilho, com um gatilho imune para o ataque do pâncreas. Então, tem alguns dados mostrando que epidemias que, por exemplo, aconteceram em países na Escandinávia, que tem praticamente o mesmo estilo de vida, na Suécia, na Dinamarca, mas a prevalência de diabetes na Suécia é completamente diferente da Dinamarca. E isso mostrou que algumas epidemias que aconteceram na Dinamarca não aconteceram na Suécia, por exemplo. Existem alguns dados mostrando, por exemplo, que existe uma agregação familiar de diabetes em pacientes com diabetes tipo 1, embora o componente genético não seja tão importante no diabetes tipo 1 como no diabetes tipo 2. Quando a gente pega genes monozigóticos, por exemplo, tem a mesma paridade genética e estuda a probabilidade de quando um gêmeo desenvolve diabetes tipo 1 é que o outro tenha 50% de desenvolver diabetes tipo 1. Uma série de outros dados têm sido avaliados, alguns dados com deficiência de vitamina, mas não se demonstraram benéficos, inclusive com ensaios clínicos randomizados de reposição de nicotinamida, por exemplo, para diabetes tipo 1. E outros dados também com leite materno e leite de vaca, mostrando que o leite de vaca, algum antígeno que tem no leite de vaca, então a introdução de leite de vaca ou aquelas pessoas que não amamentaram, aparentemente tem um risco maior de diabetes mellitus tipo 1. Mas isso não está completamente comprovado. Fernando, o que tu teria mais a nos dizer assim nos próximos 3 minutos que nós temos ainda de tempo? Algum outro comentário que a gente queira dizer sobre o diabetes? Eu acho que o diabetes per si, ele é outra coisa importante que eu não falei na apresentação e tem muita relação com a tua área, Gilberto, é que o diabetes tem uma relação muito forte com o câncer. Nós dois fizemos um grande round uma vez no Clínica sobre isso, sobre diabetes e câncer, né? E chega a ser responsável por 40% do câncer de útero, por exemplo. Né? Então, câncer de endométrio, por exemplo, o diabetes tem uma relação, e a obesidade tem uma relação muito importante com o câncer de útero e tem estudos epidemiológicos mostrando uma relação com um número muito significativo de câncer, de tipos de câncer diferentes. E a obesidade também. Então, a gente não está lidando só com doença cardiovascular, a gente está lidando com câncer também, quando a gente fala em doenças metabólicas. E as medicações hoje em dia que reduzem peso e manejam o diabetes, a gente está estudando muito agora se elas têm alguma relação com a incidência de câncer. Ontem mesmo, eu mandei um trabalho para o Lancet Diabetes Endocrinology, que a gente fez uma meta-análise
estudando 90 mil pessoas que passaram por todos os ensaios clínicos com análogo de GLP-1. Existiam alguns dados na literatura mostrando que liraglutida podia causar um risco maior de câncer de mama. E nessa meta-análise que a gente fez, a gente mostrou 0 de risco para câncer de mama. Então, a gente tem que agora estudar para ver se, talvez, em proporção de risco para alguns tipos de câncer, essas medicações que melhoram o diabetes, melhoram o peso, eventualmente não podem ter um benefício a nível de câncer nos pacientes também. E a metformina? Pois é, a metformina é uma coisa interessante, né? Eu sei que tem vários estudos agora com metformina sendo realizados para prevenção e tratamento do câncer, né? Com redução de risco, né? Redução de risco. Tem alguns dados epidemiológicos também mostrando isso, né? A gente acabou não falando da metformina, mas a metformina, em todos esses dados que a gente viu de análise de GLP-1 e inibidor de SGLT2, nos ensaios clínicos, né, todos os pacientes estavam usando metformina, porque a metformina é a primeira droga que a gente usa e ela está disponível no SUS, que foi, então, se referenciando à pergunta anterior, e é uma medicação barata, ela não causa perda de peso, ela não causa ganho de peso, ela não causa hipoglicemia, ela inclusive previne ganho de peso no paciente com diabetes, né? E é uma bela droga e que no KPDS, que foi o primeiro estudo que eu mostrei, ela mostrou provavelmente tem uma redução de risco cardiovascular, de mortalidade total, mortalidade cardiovascular relacionada ao diabetes. Eu não vou dizer afirmar de maneira forte isso, porque o nosso comparador não foi placebo, foi dieta. E tem meta-análise mostrando que isso talvez não seja verdade quando a gente analisa os outros estudos em relação à metformina. A gente nunca ficou muito claro isso, mas todos os estudos que tinham análise de GLP-1 e inibidor da SGLT2, o pacote dessas medicações, na maioria dos pacientes, a não ser aqueles que a gente não tolerava metformina por algum efeito gastrointestinal, eles estavam usando metformina, a gente deve usar metformina para os nossos pacientes. Fernando, quero te agradecer muito por essa oportunidade de te ter conosco. Tu é uma pessoa brilhante e eu tenho muito orgulho de ter sido teu professor e de ser teu amigo. Muito obrigado, Fernando. Obrigado a todos vocês. E vamos nos proteger aí contra a epidemia. Isso mesmo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.